Oi, graça e paz. Povo de Deus, vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo bastante, né? Pois é, que homem extraordinário que passou por essa terra. Que homem bendito que passou por essa terra. Estava conversando com um grupo de irmãs, falando de João Batista, né? Que Jesus falou assim, que nascido de mulher não houve nenhum maior que João Batista. Mas a gente vê assim que muitos homens, como disse o escritor aos Hebreus, né? Fala assim, pessoas que o mundo não foi digna. Pessoas que o mundo não foi digna. O apóstolo Paulo foi um desses homens que o mundo não foi digno. A história da vida dele, passado dele antes de Cristo, muito triste, né? Como nós sabemos, um perseguidor dos cristãos, né? Ele cooperou com a judiação, com a maldade que os soldados religiosos da época fizeram com muitos cristãos. Você lembra disso? Depois que Jesus ressuscitou e foi embora, nossa, o negócio pegou fogo aqui. A perseguição foi ferrenha. Nós aqui no Brasil não temos ideia do que é isso, porque aqui a gente não tem essa perseguição, né? Mas em alguns países, perseguição é terrível. Ainda hoje tem muitas pessoas que morrem pelo Evangelho, por causa do Evangelho, né? Amam o Senhor, não negam o Senhor e morrem. E aqui no país a gente não tem, graças a Deus por isso. Mas o país Brasil, chamado Brasil, é um país chamado também a ir proclamar o Evangelho, né? Alguns anos atrás tinha uma profecia que dizia que o Brasil seria o celeiro do mundo. Oxalá que seja, né? É um desejo do nosso coração ver o nosso país levando o Evangelho, ganhando perdidos para Cristo, que assim seja. Seja você, sua igreja, né? Se você não vai, envia os que vão, coopera, ajuda para que o Evangelho seja divulgado a todas as nações, a todas as nações. Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele perguntou para Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Né? E Jesus falou, ó, Paulo, você vai falar do meu amor para os gentios, né? Você vai ser um missionário. Você vai ser de perseguidor, um perseguido. E foi, né? Que vida difícil que ele teve, irmãos. Que vida difícil. Então, gostaria de falar um pouquinho do apóstolo Paulo aqui. Se bem que tem tanta coisa para falar dele, né? Mas a gente vai, como eu sempre falo para vocês, nós não somos teólogos, nada disso, nós somos um canal, né, que tenta falar da forma mais simples possível a palavra a ponto de uma criança entender. É isso que a gente quer, né? Facilitar o máximo que a gente pode e se alegrar com a palavra de Deus, se alegrar com os personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar desse personagem, né? De uma situação aqui que ele estava vivendo com a igreja de Gálatas. Então, em Gálatas capítulo 1, a gente vê lá, né? Paulo, ele foi separado pelo próprio Senhor, né? Não foram os apóstolos que separou Paulo, não foi sacerdotes, não foram mestres, doutores da lei, nenhum desses homens importantes de poder que separou Paulo. Sabe quem separou Paulo para o ministério? Sabe quem chamou Paulo para pregar o evangelho? Vou ler aqui, Gálatas 1:1. Eu sou a Luzia. Você está no canal Luzia Telestai.
assina aí, põe o seu joinha, faça seus comentários. Você pode fazer comentários, sabia? Sua crítica, a sua posição com relação a assuntos que a gente traz aqui, desde que seja dentro do tema, tá bom? Então, ó, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha aqui, Paulo, apóstolo, enviado. Paulo, enviado é a palavra missionária, né? Paulo missionário, Paulo enviado, não por parte de homem nenhum, por nenhuma pessoa. Foi Jesus Cristo que separou Paulo. Foi Jesus Cristo ressuscitado. O Jesus Cristo ressuscitado e perseguido por Paulo que o convocou. Maravilha, né? E ele fala isso bem aqui em Gálatas. Justamente na carta de Gálatas ele está falando isso. Ó, quem me contratou não foi homem, não. Porque ele tá... E aí ele escreve essa carta para o Gálatas e nós vamos ver por que ele está escrevendo. Aqui no capítulo 1 mesmo, do versículo 6 ao 9, olha o que diz. Olha o que Paulo está falando para os Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha, Paulo está admirado, que ele fala assim, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Os Gálatas estavam seguindo uma outra historinha lá que inventaram, que não era o evangelho de Jesus. Aí diz aqui no 7, ó, que na realidade não é o evangelho que vocês estão seguindo aí, não é o evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, que vocês estão seguindo não é. Ele continua, o que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, é que alguns estão querendo perverter o evangelho de Cristo. Ô, para aí, ele está falando para os Gálatas. Vê direito, presta atenção. Aí no versículo 8 ele diz assim, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós lhes pregamos, seja maldito, amaldiçoado. Se eu chegar aí, povo de Deus, pregar um evangelho que não seja aquele desde o início que eu falei, que seja maldito, que eu seja maldito também, né? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E os Gálatas, eles estavam assim. Eles estavam indo na conversa de pessoas que se meteram lá na igreja e foram querer causar. Você já viu aquela gíria? Estão causando lá? Alguns religiosos lá do passado foi querer causar lá na igreja de Gálatas. E o pessoal estava indo na deles. Mas daí a gente fica vendo assim. Hoje é diferente isso que está acontecendo? Gente, dentro das nossas igrejas tem pessoas que tá querendo voltar a tradições antigas. A gente tem que cuidar, porque evangelho é boas novas, Jesus é coisa boa, anunciar coisa boa, não coisa ruim. Estão pondo cada coisa dentro da igreja que a gente tá assim, tendo que rever, né? Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você consegue separar as coisas, né? Igual, autoajuda é bom? Ah, maravilhoso, nossa, como é bom, né? A vida positiva, palavras positivas, é muito bom. Mas não pode substituir a palavra de Deus. De jeito nenhum, né? Esse negócio de coach, maravilha, que bom, que gostoso que é. Mas também não pode, né? Ocupar o espaço do evangelho, da pregação do evangelho, né? Anunciar a salvação em Cristo e que Cristo está voltando. Falar sobre que Jesus veio,
cumpriu a missão dele, pagou seu pecado, morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Como disse o nosso irmão João Batista, o reino de Deus é chegado. Nós temos agora a vida no reino espiritual. Fomos transportados das trevas para a luz. Viver na luz de Cristo. Não mais com as ideias humanas, com os ensinos que o homem acha que está certo. Não tem nada de achar mais. Agora o que a gente tem é isso aqui, é a palavra de Deus. Ó. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e correr com ela. Se a Bíblia disse, amém. Agora tem muita gente que pega o texto da Bíblia e, né, dá uma torcidinha aí para caber dentro das ideias dele. A gente tem que cuidar com isso daí. Se você está numa igreja que a igreja está forçando determinadas coisas, cuidado, né? Eu tenho visto coisas assim que dá para a gente ficar triste mesmo, né? O que salva é a pessoa entregar-se para Jesus, olhar para Jesus como único salvador pessoal, entender que o sacrifício de Jesus é o que nos purifica, que nos limpa de todo pecado, viver uma vida cada dia se aproximando de Jesus, cada dia, em santidade. Tira a mentira da boca, tira o palavrão da boca, tira a sensualidade, a malícia, tira a inveja, a cobiça. E começa a viver para Deus, no reino de Deus. Reino de Deus é um novo estilo de vida. Reino de Deus é um estilo de vida que agrada a Deus e facilita a vida do próximo. Então, o Paulo aqui no Gálatas 1:6, ele fala: eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Eu admiro vocês, pessoal, né? Então, a gente tem que cuidar com isso daí. Você quer ver uma pessoa espiritual? Quanto mais espiritual é a pessoa, mais ela se relaciona com o corpo. Quanto mais ela ama Jesus, mais ela ama estar na igreja e estar junto, cooperando com os irmãos da igreja. Aquela pessoa que diz que é muito espiritual e que nem precisa de igreja, dá para desconfiar. O Senhor disse que aqueles que criam estavam juntos, todos os dias, juntos. Por quê? Na igreja o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não saia desse evangelho que você aprendeu desde o início. Ou se você já aprendeu meio torcido, né? Mas a verdadeira religião, como diz, né, a palavra de Deus, é cuidar dos órfãos, da viúva, do estrangeiro, do pobre, carente, o necessitado. Verdadeiro evangelho, né? E fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Que Deus nos abençoe. Olha, Gálatas 1, você dá uma lida, depois Gálatas 1, 6-9, foi o que nós conversamos hoje. Que Deus te abençoe. Eu sou a Luzia. Você está no canal Luzia Telestein, tá? Faça seu comentário, coloca o joinha. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.